aproveitar esse momento aqui, enquanto o Fábio não entra. Eu queria dividir com vocês essa oportunidade que a gente está tendo mesmo de à distância, né? A gente está produzindo conteúdo em favor dos profissionais da contabilidade, então peço o auxílio, a ajuda de vocês para que a gente possa replicar todo esse trabalho que a gente está fazendo aos profissionais que ainda não conseguem nos acompanhar. Eu tenho certeza que a gente pode fortalecer o trabalho deles também, né? Com certeza consegue muito mais coisa. Fábio já está entrando aqui. Fábio, tudo bem, querido? Tudo bem? Como é que vai? Tudo certinho? Tudo bem, desculpa esse pequeno atraso aí. Tudo bom? Tudo tranquilo. Prazer bater um papo com vocês. Eu imagino como é que não deve ser correria de redação, de canal de televisão, né? Cada hora uma notícia nova. Apesar da parte esportiva, a gente não está tendo tanto volume, né? Ainda assim, impacta para vocês, né? Com certeza. Mesmo em home office, né, que a gente está fazendo já lá na TV, acho que 40 dias mais ou menos. Eu estou até de férias nesse momento, mas assim, o problema é que a notícia não para. Ontem eu de férias, desses 10 dias, mas recebi uma informação, falei, não vou me furtar. Escrevi um texto e mandei para o site. Então, não tem hora para chegar. Não tem. De verdade, não tem. Então, dá uma boa tarde aqui a todos que estão nos acompanhando. Eu vou falar um pouquinho do Fábio aí para a gente contextualizar esse bate-papo que a gente vai levar. O Fábio, ele é jornalista, atua no segmento esportivo dos canais Fox Sports, das rádios JB e Rádio Cidade. É uma honra ter o Fábio aqui para a gente discutir um pouquinho. Hoje o tema específico para a gente é o impacto da suspensão das atividades esportivas para a economia. A gente sabe o poder que o esporte tem, move pessoas, paixões. As pessoas não medem esforço para poder ter uma camisa de um time de futebol que ama, por mais caro que aquilo seja. Então a economia está toda voltada, vinculada a isso. E a gente não ter hoje o esporte no nosso dia a dia tem feito muita falta, né? Até para a sanidade mental das pessoas, para a gente continuar sendo pessoas centradas e tudo mais. E eu queria, nessa introdução do papo aqui, eu queria que você me dissesse um pouquinho, na sua visão, qual é o impacto do esporte para a economia fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Em uma cidade que já teve Olimpíadas, uma cidade que já participou de uma Copa do Mundo, que vive esporte, o calor, a praia, tudo influencia. Como é que você vê não ter esporte no nosso dia a dia hoje? É um impacto muito grande, né? Assim, lógico que tem um impacto financeiro, como você destacou, mas tem esse impacto social, mental, né? Quantas pessoas vivem e sobrevivem do esporte. Porque quando a gente pensa, por exemplo, no futebol, vamos imaginar um jogo de futebol. Não são só os jogadores, os técnicos, os dirigentes remunerados, os torcedores que são consumidores, são os ambulantes que estão ali na informalidade, mas que ajudam a economia, né? São os vendedores dentro do estádio, são os clubes que deixam de arrecadar com bilheteria, com o projeto sócio-torcedor. Mas como sócio-torcedor no estádio? Sim, que ele acaba deixando de pagar. Impacta na nossa área o assinante de TV por assinatura, porque num momento como esse começam os cortes. E aí fala assim, não, canal por assinatura, não vou pagar, vou cortar isso aqui. Nesse momento vira um supérfluo para ele. Isso aqui eu posso deixar de ter essa despesa para eu jogar dentro da minha receita. Então, assim, tem um impacto muito grande. A gente não vê a hora, claro, de voltar na nossa atividade normal, mas a gente sabe que nesse momento a pandemia está sobressaindo em relação a qualquer possibilidade de volta. A gente observa, Samir, em relação ao mundo, a gente espalhar um pouquinho a nossa bolha aqui do Rio de Janeiro, né? Porque Brasil e Rio estão dentro da mesma bolha, mesmo cenário, não tá difícil. O Sul, né, o Grêmio e o Inter voltaram a treinar, mas se a gente olhar para outros países que conseguiram controlar a pandemia, a Alemanha anunciou hoje que a Bundesliga volta dia 16 de maio. Portões fechados, obviamente. Mas você consegue dar visibilidade para a marca, que é fundamental.
Você começa a ter menos impacto, porque os clubes começaram a sofrer congelamento dos patrocinadores, porque eles não têm mais onde expor, não está passando em canal nenhum. Você, opa, vou congelar esse contrato. Né? Grandes empresas pararam de pagar. Então, assim, quando começar a bola a girar de novo, com o portão fechado, a economia começa a dar sinais de saúde, mas, por enquanto, o impacto está bem grande. Rapaz, eu não consigo imaginar, porque é uma atividade, o esporte é uma atividade que movimenta trilhões, né, de Sim. dólares no mundo inteiro, então isso deve ser muito difícil mesmo. Eu já fiquei satisfeito porque quando eu estava brifando aqui o nosso bate-papo, já me disseram que você tem bom gosto como eu, então somos vascaínos, né, e por isso que o papo é um papo de alto nível, né? Sim, um papo que todo mundo vai entender tranquilamente, vão ser palavras tranquilas. E você sabe que isso impacta no dia a dia, né? Quando as pessoas sabem o time de um jornalista. Né? Tem muita gente que não está pronta para isso. Né? Não impacta na economia deles, mas assim, impacta no mental. Assim, pô, mas como é que tá? O cara é Vasco? Ah, mas por isso que ele fala. Então, assim, tem pessoas que não estão prontas. Outras acham que você torce para outro time. Ah, faz isso porque ele é Flamengo. Não, mas ele é Vasco. Ele é Vasco? Como assim? Achei. Ah, isso é bom, isso é legal, mas enfim. É mal barato, eu gosto. E a gente vê que é comum das pessoas que militam no meio esportivo de esconderem o time para qual torcem, né? Exatamente Mas com é medo por do isso. julgamento, né? Do julgamento. Ainda mais rede social hoje, Samir. Assim, a rede social tem perseguidores e seguidores. Então, se você fala que torce para tal time em algum momento, quando é perguntado, não é levantar a bandeira e tal, mas enfim. Aí o cara, qualquer atitude, vai dizer, mas também ele é Vasco, é por isso que falou. Então, assim, as pessoas não estão prontas para aceitar isso, o que eu acho que é muito natural. Eu consigo conviver bem, sou muito bem aceito em todas as torcidas. Trabalhei 3 anos no Fluminense. Né? A pessoa jurídica foi Fluminense 3 anos, que eu trabalhava lá no Fluminense à época. Torci pelo Fluminense, porque era a minha profissão, é a minha profissão. Então, era o meu ganha-pão. Então, é igual jogador de futebol. A gente, quando trabalha num clube, enfim, a gente torce por ele. E existem vários profissionais que atuam no seu clube de coração, você que está assistindo a gente, que não torce para o seu time. Mas eles são profissionais, eles estão vestindo a camisa e vão vestir muito bem. É isso aí. O profissionalismo ele vem à frente de qualquer coisa, né? O Com amor está certeza. guardado ali no coração, mas o profissionalismo tem que ir à frente. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A suspensão dessas atividades esportivas foi uma das primeiras medidas aí que os estados promoveram a paralisação, né? Assim, diante dessa situação toda, qual é a expectativa das consequências? Você já falou um pouquinho aí sobre Sim. a suspensão do patrocínio por algumas empresas. Como é que você vê aí, no geral, esses impactos para as atividades em si? Eles são impactos de curto, médio e longo prazo. Né? Vamos dividir assim para a gente poder traçar um planejamento. A curto prazo, receitas que viriam imediatamente como bilheteria, esquece, não tem bilheteria. E a médio e longo prazo também impactam, porque quando o futebol voltar, ele volta sem bilheteria. Então, a médio prazo, digamos que o futebol volte em junho, sem torcida, essa receita bilheteria que está lá no orçamento do clube no fim do ano anterior, ela já está furada, porque ninguém contava com isso. Já está comprometido. Você começa a perder sócio torcedor e sócio do clube. Porque o associado e o sócio torcedor falam, essa despesa eu vou cortar. Mais uma receita. Contratos que são rompidos. Os 4 do Rio sofreram com isso. Eles tiveram um contrato suspenso, cortado. Unilateralmente. Falaram, vou rescindir, não tem como e tal. E tem um impacto. Outro impacto. O Flamengo, por exemplo, e todos tiveram que fazer isso. Quem ainda não fez o Botafogo vai ter que fazer, não tem como fugir. Readequar sua folha salarial. Chamar os jogadores. Existem 2 contratos, né, no jogador de futebol, que é a CLT, que é o carteira, que normalmente as pessoas têm, a assinatura de uma carteira, e o contrato de imagem. Normalmente se divide 60% de CLT, 40% na imagem. Mas se não está passando em lugar nenhum, não estou explorando a sua imagem, eu tenho que congelar esse pagamento. Sim. Mas como é que você convence o profissional, como fez o Flamengo? Ele pegou os meses de maio e junho,
E, no caso, abril e maio, falou, olha, esses pagamentos que seriam em maio e junho, nos meses subsequentes, eu vou jogar para o ano que vem e vou diluir em 10 meses. Então, o pagamento de 100% você não vai receber, você vai receber 60%, que é a CLT. Também não. Eles vão reduzir 25% dos 60% da CLT. Diz o Flamengo, nessa conta feita pelo Flamengo, a folha do Flamengo, vou pegar um exemplo do Flamengo, que é o clube milionário do Brasil, Sim. que está na ordem de 20 milhões de reais, que conseguiu fazer uma economia na faixa de 6 a 8 milhões de reais mensais. E aí é uma preocupação que eu tenho como jornalista e vou ficar atento. Porque quando o futebol voltar, lá na frente, aí eu vou no longo prazo. No ano que vem, em janeiro, essa folha se mantendo em 20 milhões, ela vai ter o acréscimo daquelas 10 parcelas que ficaram aqui. Então ela vai virar 22, 23, e a economia vai ter que estar girando muito velozmente, ou o Flamengo ganhando muitos títulos para ter receita para conquistar, para conseguir pagar. Só para fechar essa resposta, porque o jornalista fala muito, né? Tem uma outra questão nesse impacto do Flamengo, que é um passivo muito forte que o Flamengo tem. E aí, quando o Flamengo vai agora a uma instituição financeira que estava no seu orçamento para captar 40 a 50 milhões de reais em empréstimo, as pessoas não entenderam. Como assim? Sim, precisa, porque mesmo a arrecadação do ano passado tendo sido fantástica do Flamengo, o buraco era muito grande. Então, não é para tampar o buraco daquele ano, de anos anteriores. E aí, sem essas receitas, a Adidas, por exemplo, não repassou a cota semestral do Flamengo de quase 9 milhões de reais. Então, como sobreviver a isso tudo? Não tem jeito. Se a gente falar Vasco, Fluminense e Botafogo, a gente chora aqui, então é melhor não falar. Mesma coisa. Na verdade, assim, eu acho que nesse momento a gente precisa buscar um equilíbrio das relações, né? Claro. A gente tem que ter bom senso, a gente tem que ter, ser mais solidário, abrir mão de uma parte, porque, vamos combinar, se não tem exposição, que direito de imagem a gente está falando? Né? Perfeito. Se não tem imagem exposta. Então, assim, eu acho que de parte a parte todo mundo tem que fazer um exercício próprio de abrir mão de alguma coisa para que o equilíbrio continue havendo e a atividade esportiva seja prestigiada sempre ao final, né? E aqui no Brasil a gente tem uma paixão por futebol gigantesco, né? Sim. Os efeitos da paralisação dos jogos são evidentes aí, né? Corte de salário, como você estava falando, o Flamengo já propôs um corte de salário de 25%. A gente tem uma boa notícia que a CBF criou um fundo emergencial, alguma coisa em torno aí de 20 milhões de reais, né? Sim. Para não precisar reembolsar, realmente a fundo perdido. Em média, cada equipe deve ganhar mais ou menos aí duas folhas salariais. Você está por dentro desse incentivo? Esse incentivo vem muito, Samir, em relação ao legado da Copa do Mundo, porque todo país sede de Copa, a FIFA deixa um montante expressivo como legado da Copa do Mundo. Então a CBF, salvo engano, ficou com 100 milhões de reais. Então esse fundo, que foi o legado da Copa de 2014, está sendo utilizado agora. Entendeu? Então, assim, os clubes estão tentando se ajeitar. Por exemplo, o Flamengo demitiu 62 funcionários e reduziu a folha salarial do futebol profissional. Está tentando se adequar. O Vasco, que está com salários atrasados, não pagou nada esse ano, está negociando. O Botafogo, que eu acho que cometeu um grande erro, mandou funcionários embora e não mexeu no futebol. Você tem que mexer nessas duas pontas. Porque senão parece assim, eu não vou mexer no futebol, porque senão os caras não vão aceitar. Então aqui eu não vou me incomodar, eu vou só resolver aqui. Pô, mas aqui embaixo a galera ganha pouco. Um dos demitidos do Botafogo, um ex-jogador que ganhava de 82 anos, com certeza não tinha um salário impactante. Mas olha a ocupação, aquela preocupação mental que nós falamos no início. Você colocá-lo dentro de casa agora aos 82 anos, que ele não se recoloca mais no mercado, ele estava no Botafogo por ter jogado no clube. Então são prestações de serviço e solidariedade que devemos ter muito cuidado na hora de apontar o dedo e escolher quem vai sair. Não, eu concordo com você. É uma preocupação além do financeiro, né? Além do financeiro, claro. Isso é importante demais. Você estava falando aí da demissão, que o Flamengo demitiu 60 e poucos funcionários, propôs redução salarial para quem recebia mais do que um limite, se não me engano, 4 mil reais. Isso.
nesse momento são, apesar, por exemplo, o Flamengo que você está falando, apesar dele ter um, sei lá, um faturamento de quase R$ 1 bilhão, né, no ano passado, ainda assim essas medidas que foram tomadas, você vê efetivamente necessárias? Por exemplo, demitir 62 funcionários para quem tem um faturamento de quase 1 bilhão, será que isso representa tanta coisa? Falando até nesse outro lado de solidariedade, humanidade, da manutenção de vínculos importantes para o clube, historicamente. Então, eu iria nessa segunda linha que você propôs e só iria atacar o futebol, porque o futebol é o carro-chefe de um clube, mas é onde consome a maior parte do bolo também. É onde se arrecada mais, perfeito, essa arrecadação de 1 bilhão, ela tem com certeza 900 milhões advindos do futebol. Se não fosse futebol, não teria esse 1 bilhão. Mas, ao mesmo tempo, lá também está uma despesa muito alta. Se a gente está falando de uma folha salarial de 20 milhões de reais mês, está buscando um ano de 250 milhões. Só do 1 bilhão, você já gasta com a folha 250 milhões. Então, então, um quarto dessa arrecadação já está destinado para uma folha salarial. E aí, o que eu não consigo entender, por que o Flamengo ou qualquer outro clube não vai buscar no futebol a solução para manter esses funcionários mais humildes nas suas folhas salariais, e principalmente o Flamengo, agora que está renovando com o técnico Jorge Jesus, não pode virar refém de um profissional. Ah, mas ele ganhou tudo, ele é espetacular, ele fez o Flamengo jogar diferente, como diz o Bruno Henrique, está em outro patamar. Mas o Flamengo hoje tem que entender, se o Jorge Jesus não entender a nova realidade, compra a passagem de volta para ele e manda embora para Lisboa. Porque se ficar submetendo aos caprichos, não, eu quero ganhar, sei lá, 500 mil euros. 500 mil euros hoje vão dar 3 milhões de reais. Amanhã pode virar 5 milhões de reais, porque o euro só sobe. Sim. Não, olha só, nossa realidade é o seguinte, ou a gente faz a cotação do que você veio, ou a gente estabelece um valor em real. Porque tem que ser dentro da realidade. Porque senão, Samir e amigos que estão nos assistindo, você vai explodir a bolha, e aí o Flamengo tem isso diferente. Tem no estatuto hoje do Flamengo a responsabilidade dos seus dirigentes, porque eles têm que ser penalizados. Porque é muito fácil mexer com o dinheiro do outro e ir embora. E largar para a instituição, o CNPJ Flamengo pagar. E aí é mole. E aí a gente vê o Botafogo devendo 1 bilhão, o Vasco com 600 milhões de dívida, Fluminense com essa casa também. Porque quem paga isso? Não é o A, não é o B ou C, é o Flamengo, é o Vasco, é a instituição. Então, isso é que não pode. É o que a gente estava falando nisso. A gente tem o amor pelo ofício tem que ser maior nesse momento, né? É inacreditável que Jorge Jesus, por exemplo, precise de dinheiro para poder exercer a sua atividade, né? Eu não tenho exatamente. 2, 3 meses abrir mão de um recurso para poder equilibrar as relações. É importante ter as relações. Sim, fundamental. Fundamental. E aí eu acho que é uma demonstração dos dois lados. Olha, não dá. Eu gostaria de pagar isso, mas hoje não dá. Olha a realidade que nós estamos. E aí o outro lado fala, não, eu vou entender. Pô, ao invés de ganhar 3, eu vou ganhar 1. Porra, mas olha, a gente está falando de milhão, não está falando de 3 reais ou 1 real. Pô, então não é possível que as pessoas não consigam entender que vai mudar. E vai mudar agora, rápido. E o dólar a R$ 5, Brasil sempre extremamente prejudicado perante o cenário mundial aí, né? Existe uma preocupação muito grande. A gente estava falando desse fundo aí que você falou, que era o legado da Copa do Mundo. O Rodrigo Moura, que está acompanhando a gente aqui, ele perguntou se esse fundo ele ajuda todos os clubes de todas as séries, A, B, C e D, ou é destinado a alguma série específica? Você tem informação sobre isso? Então, a Série B tinha solicitado à CBF exatamente isso, que esse fundo, 60 milhões, viesse para ajudar os clubes da Série B. Porque, na verdade, da B para baixo, B, C e D, são os que sofrem mais. Porque tem menores contratos, tem menores receitas da televisão. Esses são os mais impactados imediatamente. Porque você não tem aquele fôlego para dar não tem um gordura respiro para em relação a isso. Não tem gordura para queimar, entendeu? Então, assim, eu acho que eu estou vendo aqui até um grande amigo André Valados, acho que está equivocado seu raciocínio em relação ao Flamengo. Eu entendo a paixão do torcedor, que não consegue dissociar, entendeu? E quando eu falei que o Flamengo ia fazer esse corte, não, o Flamengo tem que fazer, todo mundo tem que fazer. E hoje, o técnico Jorge Jesus, que é a bola da vez para a renovação, porque o contrato termina agora, tem que também se adequar.
E se não se adequar, de novo, compra a passagem e vai embora para Portugal. O Flamengo é muito maior. O Zico, que é o maior ídolo do Flamengo, parou de jogar e o Flamengo seguiu. É isso aí. Não pode ficar refém. Ah, não, mas se ele for embora, acaba nada. Desculpa o desabafo, mas é que eu fico tão indignado olhando certas coisas e os clubes ficam na mão de A, B ou C. Eles são maiores. Eu acho assim. Eu também acho, eu também acho. O clube está aí, né? São centenários, não é à toa, né? Você Claro, depende de claro. alguém para viver. Agora, é, a gente tava falando aqui da necessidade de fluxo de caixa. Agora, antes da gente falar disso, por exemplo, na parte musical, do entretenimento, Sim. os artistas, os cantores, eles acharam um meio de se manter em voga, né? De Com lives, continuar né? aparecendo com as lives e tudo mais. Você consegue ver alguma coisa para o segmento do esporte nessa mesma linha? Existe a possibilidade de manter essa paixão viva mesmo nesse cenário ou não? Olha, é difícil, né, você conseguir realizar. O que pode ser feito é individualmente, né? Porque, por exemplo, vamos pegar assim, o Vasco. O Vasco vai. Como é que vai fazer uma apresentação dos jogadores de alguma forma para o torcedor acompanhar uma live? Uma coisa é uma banda, um cantor fazer uma apresentação. Ele precisa de um jogo, ele precisa de um espaço. Vamos transmitir um treino. Não vai ter essa Adesão, né? possibilidade, essa adesão, entendeu? Então, assim, eu acho que o problema maior do futebol é que o espaço ele é maior, entendeu? Então, o que eu entendo hoje é que para o futebol impactou mais. Individualmente, um ou outro pode encontrar o caminho, que na música, na forma de grupo, conseguiu se enquadrar. Então, assim, por exemplo, Flamengo faz. Tem alguém botando aqui, desculpa, o Mauro Benevenuto. Flamengo tem feito live quase que diariamente com jogadores e outros artistas. Sim, perfeito. O Flamengo fazer a live, fazer uma brincadeira, uma entrevista, como eles fazem, perfeito. Perfeito. Para você cada vez mais atrair o público para o seu mundo digital. Isso é ótimo. Mas esse não é o jogador em ação. É um jogador numa ação, que tem uma diferença. É isso aí, é isso aí. E a paixão está ligada à atividade fim, né? Ao que eles Claro, efetivamente sabe claro. executar. E com relação a gente estava conversando sobre o endividamento dos clubes, que é absurdo, né? Como é que a gente vê agora, por exemplo, a busca a financiamento? Quem emprestaria dinheiro a um clube que tem uma dívida gigantesca dessa? Pode ser uma medida que seja necessária para a manutenção dos seus pagamentos, não? Vai ter que ser, vai ter que ser. Mas, aliás, o governo, inclusive, já por várias vezes socorreu o esporte, né? Vai ser mais uma ajuda que o governo vai ter que dar, né? Porque nesse momento todos vão ter que fazer, vão ter que se ajudar. A gente está olhando aqui, debatendo os grandes clubes, né? Eu estou vendo muita gente botar aqui também, me permita, o Felipe Pimentel, olha, como fazer com os pequenos? Trabalha em um clube pequeno no Espírito Santo. É mais difícil, foi o que nós falamos ainda há pouco. Por isso que os clubes da Série B recorreram logo à CBF para tentar um auxílio junto a esse fundo. Porque, assim, é muito difícil, o impacto ele é maior. Mas quem ganha 10 milhões, quem tem a folha de salário de 10 milhões, tem um impacto tão grande. Não, porque ele tem a gordura. O pequenininho ali, que tem a folha dele de 1 milhão, se ele perdeu 600 mil de arrecadação, ele perdeu 60% da sua arrecadação. O que tem 10 milhões e perdeu 3 milhões, ele perdeu 30. A matemática é diferente, a conta não fecha, né? Mas você acha que essa é uma oportunidade para trazer à realidade os números que estavam sendo praticados até então? Porque a gente passa a avaliar isso e em algum momento a gente pensa que isso não tem mais fim, né? Esses jogadores sendo vendidos por bilhões de dólares, um negócio que foge um pouquinho até do bom senso, né? É uma oportunidade de trazer a realidade disso? É uma oportunidade. Eu costumo brincar que existem dois mundos, o ideal e o real. Eu gostaria que no mundo ideal ele fosse o real. De que forma? Esses salários já não fossem praticados, esses números não fossem trazidos para uma realidade que não é nossa.
mas o Palmeiras, o Flamengo tem mais dinheiro, eles podem pagar um salário de Europa. Não podem. A gente está vendo que não podem. Numa pandemia mundial, num problema que houve, não há recurso, não há sobra. Ah, mas ele tem uma arrecadação que, se não tivesse acontecido nada, ele pagaria. E se tiver um problema qualquer, que a gente não imaginava? Então, o que eu acho é o seguinte, a gente tem que pensar dentro de uma realidade. Será que eles vão se adequar? Eu duvido. Aqui no Brasil, duvido. Talvez alguns, mas nem todos. Porque, olha só, sabe por quê, Samir? Eu estava lendo essa semana que o Botafogo está querendo, está devendo parte do salário dos atletas, querendo rescindir o contrato do Joel Carlos, zagueiro. Porque está fora da realidade e tal. E só que o contrato dele tem uma renovação automática. É um outro problema, mas vamos pegar só isso. Aí reduz, porque não está na realidade, perfeito. Mas aí vem um diretor do Botafogo, da atual gestão, dizer que sondou o Robben, que fez sucesso na seleção holandesa, no Bayern de Munique, está aposentado. Não, eu sondei porque eu tinha interesse que ele viesse. Sabe o que eu chamo isso? Irresponsabilidade. Porque você tem a caneta na mão, não consegue resolver os problemas atuais e queria gerar uma possibilidade. Cria outra. Aí alguém daqui a pouco vai escrever assim, não, Fábio, mas tem candidato à presidência. E do Vasco, o Luiz Roberto Levenciano é um exemplo, que está falando em Balotelli, Giovinco, Ibrahimovic. Ele pode falar o que ele quiser, ele não está com a caneta na mão. Porque imagina o trabalhador do Botafogo falando assim, porra, eu não recebo. O cara está pensando em trazer o Robben. Pô, tá brincando comigo. Como é que faz? Aí não dá, né? É desse jeito, é desse jeito. Mas eu acho que eles fazem isso muito mais para poder chamar a atenção do que para efetivamente cumprir essa promessa. Né? É uma forma de você... É um marqueteiro da vida, né? Ele acaba chamando a aparecer, né? Exatamente. Agora, a gente está falando muito de futebol. Né? O futebol, pela amplitude que ele tem, eu acho muito difícil, por exemplo, de você ter um campeonato cancelado. Você vê possibilidade disso acontecer? Olha, eu não sei como nós teremos, mas no Brasil nós teremos os campeonatos. Porque na Europa a gente já viu, o holandês foi cancelado, o francês foi cancelado e já decretado, inclusive, o campeão. O PSG, que a gente já sabia, né? Pela distância de pontos, como na Inglaterra, o Liverpool, que ainda não acabou o campeonato, mas está muito distante do Manchester City. Então, dificilmente mesmo em campo vai ser alcançado. Mas aqui no Brasil, os campeonatos vão acabar. Os que não começaram, é que eu não sei te dizer como eles vão acontecer. Por exemplo, o brasileiro. O brasileiro vai ter começado semana passada, no calendário anterior. Só que ele vai começar, acho eu, lá para agosto. Como é que a gente vai fazer 38 rodadas dentro de 2020? Aí eu não acho que faz 2020. Ele vai virar 2021. Entendi. E aí 2021, que é o estadual, já não começa. Então a bola de neve vai ficar girando. Como é que vai parar isso? E readequar, de repente, diminuir o campeonato, em vez de ter, sei lá, turno e retorno, ter um turno só para poder encaixar dentro desse ano. A alteração de regra é possível? Eu acho que dentro de um contexto como esse, sim. Mas aí eu pergunto para você o impacto financeiro. Você imagina que o clube que está contando com 38 rodadas, com a transmissão de 38 jogos, o seu pay-per-view, ele fala assim, olha, você vai ter pela metade. Primeiro a gritar vai ser o clube. Não, eu acredito nisso. Mas voltamos naquele momento, né? É um cenário que a gente nunca imaginou viver. Então, sim, perfeito. Situações extraordinárias requerem soluções extraordinárias também, né? Com certeza, com certeza. Aqui no Brasil, campeonato cancelado. Para futebol, nenhum ainda. Mas a gente já teve para outros esportes o cancelamento, sim. Sim. Né? Sim. Já, o próprio NBB, né, que é o de basquete, foi cancelado, acabou a temporada. Né? E fora do país, como eu falei, a Superliga também, né? E fora do país, outros campeonatos de futebol cancelados também. Não tem jeito, ficou diferente. Agora, sou contra adequar o nosso calendário europeu. Isso eu sou totalmente contra. Porque a nossa realidade é diferente, o nosso clima é diferente. As empresas dão férias coletivas várias no mês de dezembro, por conta de colégio, que as famílias viajam. Ou seja, dezembro e janeiro, um mês que as pessoas viajam muito. Como é que nós teremos campeonatos aqui? Ah, mas na Europa tem sim, mas o mês de férias na Europa é em junho. Então não bate, não dá para só mudar assim, muda o calendário. Não é assim fácil.
O brasileiro tem mania de copiar, né? De querer copiar o primeiro mundo, digamos assim, né? E a gente Sim, tem que sim. entender que existem realidades diferentes. Isso aí é inegável. A gente tem que respeitar isso. Ó, o É, Vitinho me lembrou aqui, só para não passar em branco, que na Argentina foi cancelado, mas não foi cancelada a Superliga Argentina, que foi vencida pelo Boca. O que eles cancelaram foram as Copas, que já estavam começando. Aí eles cancelaram. Mas o Campeonato Argentino já tinha acabado. eles têm lá mais de um, né? Eles têm lá mais de um. Sim, sim, sim. Agora, a gente estava falando de dívida aí, né? De má gestão, o cara entra, gasta os tubos aí e vai embora. E a gente sabe que o Botafogo sinalizou aí com um primeiro movimento de clube-empresa, passar o futebol a ser uma empresa gerida e tudo mais, para ter mais transparência, para ter mais governança. Como é que você vê essa iniciativa aí do Botafogo? Eu acho ótima, né? Ela vai depender do poder político, né? De passar esse projeto dentro da Câmara. Eu acho ótimo, só que a gente não pode achar que virou empresa, o passivo ficou lá para um outro CNPJ. Não pode, né? Porque isso aí seria uma covardia. Ah, eu agora sou um novo Botafogo SA, aquele Botafogo que existiu, a gente está usando o exemplo do Botafogo, mas pode se aplicar a qualquer outro clube. Qualquer outro clube vai assim, pô, e agora? Não. Então, o clube, o SA, que agora ele nasce, ele está novinho, sem dívida, ele vai gerar receitas que tem que ter um compromisso de um numerário dessa receita ser deslocado para pagar esse passivo. Senão esse passivo nunca mais será pago, porque ele não vai ter receita própria. A vida associativa não gera receita suficiente para um clube. Mas um Botafogo SA ou outro clube que vende jogador, que tem receita de bilheteria, é diferente. É como se fosse uma sucessão comercial, né? Esse CNPJ que Sim, entrou no lugar tem que assumir o ônus e a dívida daquele CNPJ antigo. Eu acho que é o caminho. exatamente. A gente estava conversando no CRC, lá no Conselho de Contabilidade, a gente tem uma comissão de esporte que é bem atuante. A gente quer inserir a prática esportiva aos profissionais que já tem por si aquela característica de sedentarismo, sentado o dia inteiro no computador e tudo mais. Você que tem a família da esposa aí como contador e você sabe muito bem como é que é essa rotina. Sim, E aí a gente tava conversando sobre as leis de incentivo ao esporte, né? É algo que o profissional da contabilidade administra, né? É uma área de atuação e que pode efetivamente impactar o financiamento dos esportes. Essa lei, a 11438 de 2006, ela permite, por exemplo, que pessoas físicas e pessoas jurídicas investam um pedaço sim. do imposto devido a essa atividade. Como é que você vê espaço para isso? Você que vive no ambiente esportivo, você vê um movimento para a utilização dessa legislação, por exemplo, para o financiamento da atividade esportiva, ou é algo embrionário ainda que a gente pode trabalhar para amplificar? Ah, eu acho que é algo embrionário, sabia? Eu acho que tem muito caminho a seguir, até para um entendimento dos dirigentes, amadores e profissionais, para que eles possam entender essa sinergia que possa acontecer. Mas é fundamental, até porque os clubes têm as suas atividades sem fins lucrativos hoje e eles têm um papel social muito importante. Então, eu acho que essa sinergia ainda vai levar um tempinho. Deixa eu só fazer um parênteses que alguém aqui comentou, acho que foi o R. Machado que passou aqui para mim. Isso, o R. Machado. Pô, o Fabinho jogou pela CF Contabilidade no último campeonato. É verdade. Lá da Liga Fute Pro, eu joguei com o time lá do meu amigo Júnior, que me convidou. Eu prestava um serviço, uma consultoria para eles na área de comunicação. Fizemos uma parceria muito bacana. E aí ele me convidou quando eu conseguia os horários, porque sábado normalmente eu estou escalado para fazer jogo pela Fox. Mas quando eu consegui, eu ia lá, foi um prazer, foi muito legal jogar com vocês. O campeonato é muito bacana. Lá na Pauferro foi muito. Na Pauferro não, em Jacarapaguá, mas. Ela Não foi... Na Pauferro, isso. É porque eu jogo tanto futsal que eu jogo campeonato, às vezes esqueço onde eu joguei. Mas é muito legal mesmo. ajudou mais do que prejudicou o time. Como é que foi lá? Ah, não, ajudei. Pode dizer, ó, joga bem. Tá dizendo aqui, não, enganei bem. Assim, o time não era aquilo tudo, era um time de amigos. A resenha no grupo de WhatsApp era boa pra caramba, mas foi legal, foi legal. Tem um outro mais nervoso, aí você chega de convidado, você não pode falar muito. Você vai ali, corre, faz um gol e tudo. Eu É, o, tento dono, ajudar. o dono da bola é outro, né, meu amigo? O dono da bola é outro. Exatamente. Você está de convidado, não dá muito pitaco.
É verdade. Mas a gente quer, voltando para essa linha de incentivo, a gente quer, de certa forma, construir a discussão no segmento, né? Tentar se aproximar dos clubes, explicar como é que essa legislação funciona Eu e acho tentar, importante. né, tentar, de certa forma, colocar a categoria à disposição para que esse financiamento aconteça e a gente possa ter a nossa paixão preservada, né? Porque imagina a vida sem Vasco da Gama, né? Para a gente, por exemplo, né? Claro, mas para Perde. todo mundo. Perde para quem é o torcedor, para quem não é o torcedor, ter o seu rival. Todo mundo sente o impacto disso, né? Isso aí não tem jeito. Presidente, posso só lhe pedir um favor? Porque estão me Dois. comunicando aqui pelo WhatsApp que eu vou. A nossa reunião que eu tenho na Fox vai começar às 3h30. Vamos pedir para a gente começar às 3h15. Posso pedir licença em 4 minutos, Com sem certeza prejudicar muito? absoluta. Me comprometendo a voltar de novo com mais calma, que o bate-papo tá bom demais. Pô, muito legal, muito legal. Lógico, a gente entende essa correria de trabalho de vocês. Eu já estava indo para o meu último questionamento, que é algo que a gente vê a participação do contador e que eu acho que é importante também para essa estruturação que a gente está falando, né? Então, para finalizar, tá na mira do sistema contábil brasileiro promover uma regulamentação das informações contábeis nas entidades esportivas, né? Elas não são empresas, elas Sim, precisam ter um tratamento contábil diferente. E aí no CRC do Rio de Janeiro, a gente criou a Comissão Clube Empresa, que é uma comissão que visa auxiliar a normatização e a regulamentação da contabilidade para esse segmento. Então, a gente acredita que se uma entidade desportiva se equiparar a uma empresa para ter demonstrações contábeis que deem transparência, deem lisura na aplicação dos recursos e tudo mais, todas as partes ganham, né? E aí claro. eu queria que você me dissesse qual é a tua percepção disso. É o caminho? Você acha que esse é o futuro realmente? Criar uma Eu, regulamentação? eu creio que sim. Eu acho que tudo passa por um sistema, né? Você tem que passar a ter uma norma para você poder seguir. Porque não adianta hoje, por exemplo, o Flamengo administrar o clube de uma forma, o Vasco de outra, o Botafogo, o Fluminense. Aí, dia 30 de abril, vão empurrar na pandemia o fato de não terem divulgado os seus balanços, como consta na própria Lei Pelé, eles têm que divulgar, e Sim. alguns clubes não o fizeram. No Brasil, não foi só no Rio, no Brasil como um todo. Então, assim, você tem que criar uma normatização, até porque amanhã muda a administração, quem vier na sequência já sabe como vem um processo. Eu vejo que falta muito isso, os processos não acontecem no clube. Porque hoje assume o Fábio e dirige de uma forma. Amanhã assume o Samir, vai dirigir de outra. Amanhã o José assume e cada um tem a sua governança, o seu jeito de lidar. E os problemas vão acontecendo, e aí quem está de fora não consegue ajudar. Eu acho muito importante esse trabalho que vocês possam se aproximar dos clubes para levar essa expertise de vocês. Claro que eles têm também a área contábil, mas acho que fazer essa troca seria fundamental. A gente espera que efetivamente a gente possa contribuir para que esse cenário seja estruturado, né? Porque quem ama o seu clube, quem está lá dirigindo o seu Claro, clube, a primeira preocupação dele é manter aquela história viva, né? Eu acho que é por aí. claro, claro. Fábio, queria agradecer imensamente a tua participação. Foi um prazer bater esse papo aqui contigo. Importante pontuar que, apesar de estranho, contabilidade e esporte têm sim sinergia e podem estar ligados. Queria te agradecer pelas informações que você trouxe aqui para a gente, deixar o Conselho de Contabilidade de portas abertas para você também. Com certeza, foi um prazer bater um papo com vocês, mesmo que rápido, que voou, né? A gente falou aqui quase 40 minutos e esse tempo voou, porque o papo ficou muito legal. Me comprometo a gente voltar a bater papo aqui, se for possível, se vocês quiserem. E acho assim que a contabilidade, a medicina, o direito são áreas que fazem parte do esporte que as pessoas precisam entender. Tirar alguns mitos, tirar essa caixa preta que parece que existe no futebol, principalmente que é o nosso esporte que a gente está tratando aqui, mas abrir o horizonte para mostrar às pessoas como as coisas podem acontecer e a economia girar, porque o esporte é fundamental na economia, não só financeira,
como também na área mental, na saúde mental. Então, isso é fundamental, a gente tem que trabalhar sempre. Podem contar comigo aqui, com o meu apoio. Muito obrigado a todos aí. Um grande abraço a todos. No próximo campeonato, não sei se estarei presente, né, dentro de campo, mas irei lá porque ó, a organização é show. Muito bacana mesmo. A gente está igual a CBF aí, a gente está pensando se vai dar para fazer o campeonato ou não. Eu ia perguntar, o calendário vai bater, vai virar o ano, vai igualar o europeu? Meu querido, muitíssimo obrigado, tá? Muito obrigado, tudo de bom. Bom home office para todo mundo. Sempre saudações. Tchau, valeu. Um grande abraço. Tchau, tchau.